povo do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo inteiro. Estamos dando início ao nosso segundo programa, Cuidando de Mulheres que Cuidam. E você é nosso convidado a compartilhar, ativar o sininho e não se esqueça, vai avisando a todo mundo que você conhece sobre esse programa que vai ser top. Bem, nós hoje, nesta manhã maravilhosa, estamos aqui para falar sobre algo muito importante. É um tema que o Brasil inteiro precisa saber um pouco mais, que é a diabetes. E para isso, nós precisamos entender que o nosso foco não precisa estar na doença. A diabetes é uma doença, mas não precisa estar nela. Nós temos que focar na vida, focar no bem-estar, focar na felicidade, no prazer de se entregar ao melhor. E o melhor é viver bem. Mas, para isso, nós resolvemos trabalhar esse cuidar, esse prevenir, neste momento de também ter uma mente com bastante equilíbrio, e decidimos convidar para este bate-papo de hoje, gente, a nossa querida nutricionista Ayala Caroline e a nossa querida enfermeira lá da Estrada da Posse, que trabalha conosco, que é uma pessoa maravilhosa também, que é a Sani Costa. Essas meninas, elas vêm para corroborar, para trazer um abrilhantamento acerca deste assunto que muitas pessoas até pensam que conhecem profundamente, mas a diabetes precisa ser vista com um olhar mais criterioso. E eu quero deixar neste momento que as meninas dêem um oi, começando pela Ayala. Ayala, fique à vontade e hoje nos dê o seu maravilhoso sorriso magnífico que fez o Senhor. Olá a todos, sou a Sani, enfermeira, agradeço o convite e estou feliz de estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho aí sobre a temática que tem uma relevância a nível mundial, que tem uma relevância, hoje em dia, muitos casos, né, de diabetes, e estou feliz, obrigada pelo convite. Ah, gente, que lindo! Nós vamos juntos aprendendo a combater e prevenir. Gente, é muito importante pensarmos em nosso corpo. A saúde, ela precisa ser vista com mais responsabilidade. Eu acho que o termo está bem por aqui, não é, meninas? Sim. Com mais responsabilidade. Porque muitos de nós levamos a saúde como se ela fosse, deixa para amanhã, para depois. Entendem? Já ouviram falar disso? As pessoas, depois eu me cuido. Não é, Ayala? Já é como se fosse algo secundário. Não se trabalha muito com a prevenção. As pessoas, né, uma parcela da população não se preocupa com a prevenção. E aí, quando a doença se instala, o problema se instala, muitas das vezes algo que poderia ser tratado antes, algo que poderia ser prevenido, é tratado de uma forma mais grave, porque, infelizmente, é algo que as pessoas não se atentam muito, com a prevenção. E nós temos várias diretrizes que trabalham com a prevenção, né? A nutrição, aliada à atividade física, é a chave ideal, é o casamento ideal para a manutenção da saúde. Então, e você, Sani, o que tem para nos corroborar nessa manhã sobre essa questão da diabetes? Foi que a amiga nutricionista que disse, né, as pessoas, ela deixa a prevenção muito de lado por conta da correria, do cotidiano, trabalho, filhos, principalmente a mulher, né, que tem uma alta demanda de responsabilidades e acaba não se autocuidando. E esse autocuidado também perpassa pela prevenção, né, atividade física, se olhar, e é algo complicado mesmo. A prevenção, muitas das vezes a gente vê na parte do dia a dia ali na clínica, né, as pessoas descobrindo a diabetes já com uma complicação, né, e aí levando a amputação, a questão renal, né, cegueira.
e poderia ser previsto antes, né? Poderia você não desencadear a diabetes, porque a gente sabe que um dos fatores de risco da diabetes é a questão familiar, o histórico familiar, a obesidade, né? Então, se você trata essa obesidade antes, se você trata essa questão alimentar antes, né? Tenta não ser sedentário, porque eu sei que é difícil, a correria, né? As responsabilidades da mulher hoje, que tem multifunções, né? Várias demandas, mas se você previne isso, né? Não deixa chegar, e quando chegar, né? Você fazer esse rastreio precoce, você evita várias complicações que a gente vê no dia a dia. Muito interessante. E hoje nós estamos aqui pensando que realmente o que é diabetes, o que é isso? Porque tanta gente fala diabetes 1, diabetes 2, alguns falam que é isso, que é aquilo. Afinal de contas, o que é diabetes? O que é isso? O diabetes é um distúrbio metabólico de carboidratos, lipídio, gordura, proteína. E esse distúrbio, ele é caracterizado pela hiperglicemia, né? E aí temos alguns tipos de diabetes tipo 1, né? Que geralmente não, acomete mais crianças, adolescentes, Autoimune. né? Autoimune. Geralmente essas pessoas que têm diabetes tipo 1, né? Ela toma insulina. A diabetes tipo 2 está mais associada ao estilo de vida, fator hereditário, obesidade, né? É mais acometido em adultos, né? Não necessariamente pessoas que têm diabetes tipo 2, ela vai tomar insulina, ela pode fazer tratamento oral, né? Só com medicamento oral, né? E aí temos diabetes também gestacional, que acomete as gestantes a partir de 20 semanas e que pode normalizar até 3 meses pós-parto, né? Ou não, né? E virar crônico, que aí uma vez uma mulher que teve diabetes na gestação, ela pode até 5 anos depois de desenvolver diabetes crônico mesmo, entendeu? Então, assim, você ter diabetes gestacional também é um fator de risco para desenvolver diabetes crônico. Mesmo que normalize ali 3 meses depois pós-parto, você tem que ficar de olho, né? Para não desenvolver em torno de 5 a 10 anos diabetes crônica mesmo e ficar diabética. Nosso Deus! É mais sério do que imagina. Eu não sabia disso. Gente, de verdade, como precisamos de informações tão indispensáveis. Mas, Ayala, dentro da questão da diabetes, nós precisamos falar de um assunto que todo mundo gosta. Eu adoro, você adora, todo mundo. Que é a comida. Ah, comida. Quem não gosta? Comida é uma coisa que você come até sem fome, se ela estiver com um cheirinho muito agradável e se for saborosa, então, aí que nós vamos embora. Mas aqui na questão da alimentação, que é uma coisa que eu gostaria muito de saber, existe uma dieta de verdade para quem tem diabetes? Vamos lá, Jurema. Falar de comida é sensível, tá? Porque hoje o comer é social. Então, se você está triste, você come. Se você está feliz, você come. Se você para comemorações, você come. Então, o comer é social, tá? E hoje em dia, existem algumas implicações no sentido de saúde mental. A saúde mental hoje, ela está diretamente ligada aos distúrbios alimentares, né? E quando a gente fala de alimentação, de uma dieta específica para diabetes, é importante nós lembrarmos que a diabetes, ela é caracterizada por uma resistência à insulina. Porque o que acontece, né? Fisiologicamente falando e complementando o que a colega disse, no diabetes tipo 1, né, que a gente chama de uma doença autoimune, quando o seu próprio sistema imunológico, ele ataca o seu corpo, nós temos um órgão chamado pâncreas, né, que ele produz a insulina. E qual é a função da insulina? É justamente controlar, né, a glicemia no nosso sangue. Então, se você come, é uma fonte de carboidrato, a partir do momento que você come, essa digestão de alguns alimentos começa na boca. A exemplo disso, o pão, né? O pão ele já começa a ser digerido na boca. Então, você colocou um pão na boca, você já vai ter um aumento da glicemia. Esse carboidrato ele é convertido em glicose e você tem ali a glicemia, né, que é a glicose no seu sangue.
Lembrando que a glicose ela é importante porque ela é fonte preferencial de energia do nosso cérebro, dos nossos músculos, são armazenados em forma de glicogênio. Então a glicose ela é importante para nós, né? E aí ela entra na nossa célula produzindo sendo combustível de energia. E aí o que acontece? Nós precisamos da insulina, porque a insulina ela regula a glicose no nosso sangue. A glicose está alta, a insulina vai lá e abaixa a nossa glicose, para justamente ter essa homeostase, ter esse equilíbrio. No diabetes tipo 1, o nosso pâncreas, a gente tem um ataque, a nossa imunidade ataca as células beta que produzem insulina. Então, o diabético tipo 1, ele não tem mais a produção de insulina, ou ela é produzida de uma forma insuficiente. Por isso que ele precisa injetar insulina. Indo para o diabetes tipo 2, ela é uma diabetes adquirida. E aí pode ter toda essa questão, como a nossa colega disse, que o fator hereditário conta muito. E aí a gente está falando de uma resistência à insulina. E o que causa essa resistência à insulina? Na maior parte das vezes, o excesso de peso. Então, quando nós falamos existe uma dieta específica para o diabético? Sim. Mas é muito mais interessante você evitar chegar nesse quadro de diabetes. Entendeu? E aí, como que se evita? Como seria de verdade? Porque, gente, vamos falar aqui entre nós, Sim. como mulheres e os telespectadores, todos os nossos ouvintes, os internautas, sabem disso. Existem tantas dietas, tantas coisas, e que a maioria das mulheres já experimentaram, assim, basicamente todas. Sim. Até as que estão para nascer, tem mulher que está na fila se cadastrando para justamente receber essa dieta. Então é muito complicado hoje você com uma rotina pesada, exemplo, acorda às 4 da manhã, você sai da sua residência, vamos dizer, às 6 horas da manhã ou às 5, dependendo do local e também dependendo exatamente do tipo de trabalho. E aí você trabalha o dia todo, 8 horas por dia. Ali, acabou aquela rotina do trabalho, você já engaja no retorno para casa, que não é tão simples assim. Já o caminho já traz um transtorno. Quando você chega na sua residência, quando vai para a residência, tem isso, você tem N coisas a se fazer. Se você não vai para a residência, você tem um segundo local de trabalho, meninas. Ou até um terceiro, que eu conheço. Tenho amigas que têm 3 trabalhos. E ali você tem uma rotina daquele dia que vai invadindo a noite. Muitas delas chegam em casa, que horas? Meia-noite? 1h da manhã? Enfim. Como lidar com esse dia a dia? Na alimentação, porque, como você bem colocou, sim, a alimentação é social, ou seja, ela está muito ligada à afetividade. Logo, no sistema mental, sim, ela tem tudo a ver. Se eu estou feliz, comerei porque quero celebrar um dia, um momento, um episódio. Uhul! Agora, estou triste, também quero trazer para dentro de mim algo que vá, na minha fantasia, no meu inconsciente, suprir uma necessidade que de fato não supre. Então, como seria essa rotina? Primeiro ponto, Jurema, é necessário pensar em disciplina e organização. Não tem como, né? A alimentação, ela não pode ser negligenciada. Então, é necessário ter disciplina. Por mais que você tenha um dia corrido, eu acho que sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum, né? Para você chegar no lugar que você quer, você tem que ter uma disciplina financeira, você tem que ter uma disciplina de atividade física. Posso dar o meu exemplo? Sim, né? Claro. Eu tenho uma rotina bastante puxada, né? Eu sou responsável por 2 locais no meu trabalho e eu preciso organizar a minha rotina, né? E aí eu levo as minhas marmitas, eu levo tudo que eu sei que eu vou precisar. Por quê? Porque assim, Jurema, é necessário não deixar a alimentação em segundo plano, né? Porque para a perda de peso, a alimentação ela conta como 70% da rotina, da responsabilidade de uma perda de peso e manutenção da saúde. E já se sabe, né, que aquela fala, né, que o seu alimento, faça do seu alimento o seu remédio. E isso é uma realidade, não tem para onde fugir. Então, é necessário disciplina e organização. E aí a gente está falando de uma alimentação que precisa ser rica em frutas, rica em vegetais,
e pobre em carboidratos refinados. Porque as pessoas acham, né, que às vezes fazem uma dieta sem orientação, que todo carboidrato é vilão, e não é verdade. Exemplo, o pão francês, né? Já chegaram para mim em consultório e falaram assim, não posso comer pão, cortei arroz, cortei macarrão, e sai cortando tudo por conta própria. E aí eu falo para você, mas por que você acha que o pão francês ele é um vilão? E aí aqui a gente vai desmistificando, né? Aí a pessoa fala, não, porque o pão francês faz mal, porque o pão francês... Aí eu falo para a pessoa assim, e você substitui pelo quê? Pelo pão de forma. Oh, meu Deus. E aí eu falo assim, tá, vamos lá, pensa comigo. Aí eu falo assim para a pessoa, eu vou te convidar a pensar, tá? Você vai me responder. Qual é a composição de um pão francês de padaria? Aí ela, farinha, um pouco de açúcar e fermento biológico e água. Ok. Qual é a formulação do pão de forma? Aí a pessoa, bom, já li no rótulo que tem conservante, que tem estabilizante, que tem... E vai indo, né? Então, entre o pão francês, tadinho, o pão francês, ele é tão gostoso e as pessoas ficam demonizando o pão francês. E o pão de forma, eu opto pelo pão francês. Aí a pessoa me olha, nossa, pão francês então pode? Aí eu falo, depende de como você come o pão francês. Da hora que você come, com o que você come. Aí eu falo para a pessoa assim, olha, se você comer um pão francês com ovo e um cafezinho sem açúcar, você ali vai estar saciado, você vai estar alimentado, você não vai ter um pico de hiperglicemia. Por quê? Porque você colocou junto do pão, você colocou uma fonte de proteína e gordura. Então, você já tem uma lentificação, é mais lento. Essa glicose vai para o sangue, você não tem tanto impacto na glicemia, porque você colocou ali uma fonte de proteína e uma fonte de gordura. Mas se você come pão puro... Então, mas se de repente colocar a mortadela, o queijo prato, o queijo processado. mussarela, o cheddar, enfim, é ruim? É inadequado? De certa forma, sim, Jurema. Por quê? Não é que você não pode mais comer aquilo, excluir para sempre da sua vida, tá? Mas, por exemplo, os queijos, principalmente os queijos mais amarelos, ele é uma fonte predominante de gordura. Você tem ali uma fonte de proteína? Tem, mas não é tão rica quanto você colocar um ovo. Se você coloca um ovo dentro do seu pão, ou uma fatia de queijo Minas, ou um queijo ricota, você ali está consumindo uma fonte mais rica de proteína. Tem gordura? Tem, mas ali predomina a proteína. Então, se você come uma fonte de proteína com uma fonte de carboidrato, você já diminui aquele impacto na glicemia. Diferente de você, em jejum, comer um pão puro, ou comer um pão só com manteiga, margarina. Então, a gente está falando sobre escolhas, né? E o pão francês, ele faz parte da dieta do brasileiro, assim como o arroz e o feijão. E aí eu pergunto, aí a pessoa fala assim, mas eu cortei o arroz. Eu tenho certeza que o arroz é o vilão da sua dieta? E aí, Júlia, uma coisa que é muito importante falar também, né? Nós precisamos incluir mais fibras na nossa alimentação, porque a fibra também faz com que você não tenha impacto na glicemia. Então, uma dieta padrão para pacientes que já têm diabetes inclua mais proteínas de boa qualidade na sua dieta, inclua mais fibras e reduza o consumo de carboidrato refinado. O que é carboidrato refinado? São os pães que não são pães integrais, né? São os doces, são os açúcares, são os industrializados, né? São ricos em carboidrato refinado, que não trazem nenhum benefício. Então, o erro não está no arroz e no feijão. O erro está no desequilíbrio. E pior ainda, Jurema, é o beliscar. O ato de beliscar, ainda que sejam frutas, tá? O ato de beliscar, ele é extremamente prejudicial, porque você tem vários picos de glicose no seu sangue. Porque, assim, qual é o ideal? Você tem ali a faixa linear da sua glicemia. E aí você come, você fez uma refeição completa. Então, a sua glicemia, ela sobe, mas ela vai ter aquele ápice ali e ela vai descer novamente. E aí ela tem que manter de novo a forma linear até a próxima refeição. Só que quando você belisca, você faz picos o tempo inteiro. E aí, por causa disso, você tem um acúmulo maior de gordura corporal. Interessante. O excesso, porque quanto mais picos de glicose você fizer no seu sangue, mais insulina o seu pâncreas vai liberar. E mais energia ele vai estocar, ele vai armazenar em forma de gordura. Então, o aumento de peso está muito mais ligado a beliscos, né, de alimentos que vão fazer a sua glicose subir o tempo inteiro, do que a refeição de grande volume. Tem algum alimento que parece saudável, mas é engodo? Ou seja, é o engano e que nós colocamos diariamente na nossa vida?
Olha, são vários, são vários. Deixa eu ver se eu lembro de algum agora. Refrigerante. Sim. Outro que também me chama muita atenção, essas águas gaseificadas. Sim. Seriam ideais ou não? Olha, a água mineral gaseificada, eu não vejo nenhum problema. Desconheço alguma diretriz que fale sobre o problema da água gaseificada, tá? A questão do refrigerante, algumas pessoas acham que é o gás do refrigerante e, porque o gás vai me dar gases, porque o gás vai me fazer mal. O que acontece? O refrigerante, ele tem ele é feito de xarope. Então, ele tem um excesso de açúcar e ele tem um excesso de sódio que aumenta o tempo de vida dele de prateleira. Tanto que os refrigerantes diet, eles têm uma validade muito menor que o refrigerante comum. Não sabia disso. Muito menor, muito É menor. mesmo? Toda bebida diet, ela tem uma validade muito menor que a tradicional. E Porque ela não esses- tem o açúcar, e o açúcar conserva E também. esses sem açúcares, eles também têm uma validade menor? Sim, Os que estão no rótulo, sem açúcar. ele tem uma validade menor. Porque o açúcar também, ele atua como um ingrediente preventivo da contaminação. Então, ele aumenta o açúcar mais o sódio, aumenta o tempo de prateleira do refrigerante. E aí, o refrigerante, por que ele é dito como um vilão? Na verdade, não só ele, bebidas açucaradas em geral. Porque ali você ingere uma quantidade de açúcar muito grande que é mascarada pelo gás. Tanto que quando o refrigerante perde o gás, você vai tomar, você sente ele muito mais doce. Mas é isso, o gás do refrigerante, ele mascara o açúcar um pouco, né? E aí ele tem uma quantidade de açúcar muito grande. Além disso, eles têm um componente chamado caramelo 4, né, que dá aquela coloração. E já tem estudos que falam associam caramelo 4 ao câncer. Gente, parou aí. Parou, já começou a entrar por um caminho que, de fato, é um botão de destruição ao ser humano. Sim. Falou em tumor, falou em algo que está ligado a sofrimento que muitas vezes é prolongado, Isso. porque a diabetes ela é para a vida toda, depois que ela se instaura, tudo bem. Mas entrou pela questão do tumor, principalmente o maligno, já temos aqui um alerta vermelho piscando. Gente, eu sei, você vai falar para mim, vai falar assim, nossa, mas a apresentadora não está assim na sua forma de saúde total, física. Mas estou a caminho, estou trabalhando isso, porque fui habituada a comer tudo que vinha pela frente. Então é normal nós queremos sempre comer até o que não devemos. Mas estou aprendendo com muita dificuldade, confesso. Mas vamos lá. Se nós temos uma tendência a ingerir o caramelo 4, foi isso que eu entendi bem? Isso, que está em vários alimentos também. E que ele está inserido em tudo quanto é lugar nas prateleiras. Sim. E eu vou ingerindo isso e eu crio uma probabilidade, uma possibilidade alta de ter tumor maligno. Na verdade, Jurema, o que Gente, acontece? que assustador. Ele é um dos fatores, tá? Hoje em dia, a gente sabe que cerca de 40%, né, das incidências, dos surgimentos de diversos cânceres estão ligados a fatores ambientais, tá? E quando a gente fala de alimentação, não é só o caramelo 4 refrigerante, né? São vários alimentos e principalmente os ultraprocessados. Então, se hoje eu pudesse falar assim, tem pessoas que me perguntam, qual alimento eu não devo ingerir de maneira nenhuma? Eu falaria os embutidos. Salsicha, linguiça, nugget. Por quê? Porque, assim, são alimentos muito ruins, extremamente processados, né? Ricos em glutamato, ricos em nitrito, nitrato. Tanto que se você colocar nitrito, nitrato na internet, vai aparecer a página do INCA. E a salsicha, por exemplo, é um alimento riquíssimo em nitrito e nitrato. São componentes que fazem ela ter uma durabilidade maior. Então, assim, a alimentação, ela é responsável por... Existe o tabagismo, que ele é o top, né? Sim, sim. Do surgimento de câncer. Mas a alimentação vem, se eu não me engano, em terceiro lugar. Então, realmente, nós somos o que comemos. Então, não tem para onde fugir. E se tratando de diabetes, você pode viver em remissão da diabetes. Você pode ter, uma vez que você é diagnosticado, você consegue controlar
Só que para isso, tem que perder peso, não tem jeito, porque a gordura, ela é como se cria uma cápsula em volta da célula e ela impede com que a célula absorva a glicose. Então a glicose fica circulando no sangue alta. E aí a gente tem hiperinsulinemia, hiperglicemia e assim, é devastador o que isso causa, né? Eu já trabalhei em hospital, eu já trabalhei no Hospital Miguel Couto, inclusive. Gente, é muito triste. É muito triste o que a diabetes faz, né? Pacientes renais, a maioria dos pacientes renais, né? São diabéticos. São diabéticos. Tem diabetes. Grande parte, né? Será que 99%? De 90% tem Sim, diabetes. são diabéticos. Porque a diabetes, o excesso de glicose no sangue acaba com a saúde renal. Confesso que estamos aqui aprendendo todo o tempo das nossas vidas. Mas eu quero ouvir um pouquinho a Sânia agora. Sânia, no caso da diabetes, quais são os sinais silenciosos que merecem mais atenção, na sua visão ampla, dentro da questão do paciente? Então, no diabetes, a gente vê aí esses sinais de formigamento nas mãos, nos pés. A pessoa tem infecção urinária, infecções de repetições, candidíase de repetições, né? Também perda de peso, tá? Porque a gente associa muito o diabetes, principalmente o tipo 2, à obesidade. Mas também peso de peso sem você ter intenção de perder peso também pode sinalizar diabetes. Fazer xixi toda hora, né? Sede, fome, aumento da fome, que pode estar associada também à questão de ansiedade, mas pode ser um sinal também de diabetes, né? Então, assim, a gente vê uma mulher, né, em atendimento, eu tô com infecção urinária a todo momento, não sei o que está acontecendo, pode ser uma falta de ingestão hídrica? Pode ser uma questão de higiene ali, né? Às vezes, a forma que ela vai se higienizar depois de usar o banheiro, pode, mas também pode ser uma diabetes ali aparecendo, entendeu? Então, assim, são esses sinais. É porque geralmente a diabetes, principalmente o tipo 2, ele é mais silencioso do que o tipo 1. O tipo 1 causa mais, aparece mais, mas o tipo 2, ele é mais silencioso. Então, geralmente, quando a pessoa vai descobrir diabetes, ela já está no quadro mais avançado da diabetes. Ela já está já há algum tempo com essa diabetes. Mas uma característica assim, que a gente pode achar, um sinal infecções de repetição, dormência nas mãos, dormência nos pés, toda hora ir no banheiro, um aumento da fome, né, sede, né, e aí a gente pode dar um alarme também. E quando o paciente é diagnosticado, qual é o procedimento da enfermagem? Como é que é esse acompanhamento? Então, uma vez o paciente diagnosticado a diabetes, numa atenção primária, saúde, a gente orienta esse paciente, né, a fazer o acompanhamento a cada 6 meses, né, e aí lá na atenção primária ele passa uma vez com o médico, outra vez com o enfermeiro, né. A gente faz a dosagem da hemoglobina glicada. O que é a hemoglobina glicada? É o nível de glicose nos últimos 3 meses desse paciente, além também dos exames de colesterol, verifica a pressão. A gente orienta essa mulher a estar sempre com preventivo, né, citopatológico em dia também, que é importante. A gente também, no cuidado dessa pessoa diabética também, a gente avalia de acordo com, a gente classifica o risco de lesões nos pés. A gente avalia esses pés a cada 6 meses, se for um grau 0, um grau 1, né? Porque a gente sabe que diabetes, uma das complicações de diabetes é a neuropatia diabética. O que é neuropatia? É quando esse açúcar começa a prejudicar os nervos e perder a sensibilidade tátil, térmica e dolorosa dos pés, possibilitando que essa pessoa que tem diabetes, que tem essa neuropatia, né, machuque os pés sem perceber. A gente teve um caso na nossa unidade de saúde, infelizmente, de um jovem de 30, acho que ele tem 35 anos, que ele foi à praia, pisou no chão quente da praia, criou uma bolha, ele não cuidou, ele tinha diagnóstico de diabetes, mas ele não aceitava o diagnóstico,
Ele falava que não tinha, né? Não aceitava, não tomava medicamento, não se cuidava, não cuidava da alimentação e acabou, infelizmente, amputando o pé por conta de uma lesão praia. Ele foi na praia, pisou no chão quente e criou uma bolha, cuidou em casa, mas ele não controlava a glicose dele, né? Não tomava os medicamentos porque ele não aceitava e acabou amputando. Um jovem de 35 anos. É muito doloroso. É assim, como nós não estamos sempre com esse público, nós não temos o entendimento do quão grave é deixar de se cuidar. E sabe o que me faz refletir? Eu gostaria que você refletisse também nesse momento. A diabetes não é só para quem é idoso ou para quem é mulher, é para todo mundo. Então, é muito importante ter esse amor por si mesmo, cuidar de si, olhar para a pessoa que você é, olhar para o espelho e não buscar uma beleza física, mas buscar uma beleza interna. Porque se os nossos órgãos internos estiverem bem, consequentemente, a nossa aparência estará ótima. E talvez seja esse o problema que nós não enfrentamos no dia a dia. Olhamos, nós mulheres principalmente, colocamos a maquiagem, uma roupa bonita e seguimos a viagem. E eu penso que é preciso que olhemos mais para o nosso espelho, para dentro de nós, a perceber que precisamos cuidar melhor, estarmos mais ligadas nos sinais, nos pequenos sinais, como, por exemplo, uma urina constante, toda hora eu quero ir ao banheiro, a todo instante eu quero ir ao banheiro. E quer dizer, ou seja, o tempo inteiro eu quero estar num local porque eu sinto necessidade e eu não entendo o motivo disso. Quer dizer, a diabetes escondidinha, se manifestando vagarosamente através de uma alimentação, porque a alimentação ela é crucial porque o dia todo nós nos alimentamos, nós comemos o dia todo, é natural. Agora, o que nós estamos ingerindo é que está reproduzindo essa falta de saúde, esse olhar que nós temos que ter na hora de decidir o que vamos comer. Ayala, me conta alguma coisa, conta aqui para o público, alguma coisa que te emocionou muito acerca de um paciente que você olhou e falou, uau, ele se recuperou, hoje ele tem uma vida ativa, sendo ele diabético. Sim, nesse tempo, né, de profissão, eu já tive casos de pacientes que conseguiram manter o controle, né, e no hospital que eu trabalhei, né, nós tínhamos isso também, já chegamos a atender pacientes, e era tão gratificante quando, na verdade, não era nem um só paciente, né, porque são várias histórias, era gratificante quando nós atendíamos um paciente lá e nós conseguimos reverter, já teve casos de conseguir reverter amputação. Casos de amputação, né? Porque como a colega disse, o paciente portador de diabetes, ele tem uma dificuldade de cicatrização muito grande. E aí, quando você tem uma dificuldade para cicatrizar uma ferida, seja ela a qual for, desde uma simples cutícula que foi cortada, que sangrou, até uma lesão maior, né? Existe ali uma dificuldade local de cicatrização. E, né, dentre os setores que eu consegui vivenciar, eu já trabalhei no setor cardiovascular, então eram pacientes ali que estavam prontos para amputar. Pacientes pré-cirúrgicos, né? E era tão bom quando nós conseguimos reverter. Porque ali no ambiente hospitalar é mais fácil de você ter o controle do que o paciente come, né? Embora tenha os pacientes que levam um biscoitinho ali na bolsa, que o acompanhante sabe que não pode, leva. Eu estou falando de pacientes internados, né? Não estou falando nem de paciente de ambulatório. Então, é muito legal quando nós conseguimos reverter aquela situação ali, porque ele está sujeito a uma dieta hospitalar, então uma dieta ali rica em proteína, uma dieta toda calculada para o que ele precisa, o paciente reclama bastante, né? E aí a gente explica, aí vem todo o trabalho de educação nutricional, você explica o porquê daquilo ali, que existe um propósito. Então, é muito legal quando você consegue ali no ambiente hospitalar reverter amputações, né? Porque, às vezes, na verdade, não é reverter a amputação, desculpa, dá a entender de que você está recolocando o órgão amputado. Não, reverter o quadro de pré-amputação,
né? Antes que a amputação de fato seja necessária. Né? E aí você consegue reverter. Então, ali é muito gratificante quando o paciente entende ali na prática, né, que o risco dele foi reduzido por causa da alimentação. E aí, no caso, né, para fechamento de feridas e lesões, a gente entra ali com módulos de proteína, você entra com uma alimentação mais rica em proteína que ajuda a cicatrizar. Então, é bem gratificante quando você tem esse retorno dos pacientes ali em loco, ali no hospital. E a nível ambulatorial é quando você consegue fazer o paciente entender, que eu acho que essa é a maior conquista do profissional de saúde. Aderir. Quando você consegue ver que ele está aderindo e ele está perdendo peso e ele está ali com a glicemia controlada. Então, ali são vários casos que são bem semelhantes nesse sentido. Do paciente que você consegue ali fazer com que a glicemia dele esteja estável, fique tudo bem. Posso só acrescentar a fala dela? O que acontece? A gente que trabalha como enfermeiro, né, e lida com pacientes com diabetes, a gente orienta esse paciente que pode botar pó de ouro naquela lesão, que se não tiver um nível de glicose controlada, não vai cicatrizar. Não cicatriza. Não cicatriza. Se você tiver com a glicada alterada, não vai cicatrizar. E o risco de infecção daquela lesão é muito maior, por conta da glicose aquilo ali circulando solta. Então, igual ela falou, quando o paciente ele adere, a maior conquista de qualquer profissional de saúde é a adesão. Entendeu? A adesão e a parceria da família. Porque a família, quando você tem uma pessoa diabética, principalmente tipo 1, a família também precisa entrar junto. Sim. Não adianta você ter uma pessoa com diabetes tipo 1 dentro de casa e a família não também mudar a rotina da família. Isso vai dificultar muito a adesão dessa pessoa. Porque a pessoa vai ver lá Coca-Cola dentro da geladeira, vai ver, embutido dentro da geladeira, vai ver doce dentro da geladeira. Você acha que ela não vai dar uma caída, não vai dar uma escorregada? Então é importante a família nesse processo de adesão. Porque a gente meio que coloca muito em cima do paciente, da pessoa com diabetes. Mas a gente precisa também trazer a família junto nesse cuidado. Tanto no cuidado de cobrar mesmo a pessoa para tomar medicamento, que às vezes não é fácil, né? Tem paciente que tem essa dificuldade de tomar medicação, de lembrar, de tomar insulina. Às vezes é obrigada a tomar insulina tipo 1, né? Tem que tomar, não tem jeito. Né? Então a família precisa ajudar a gente também nisso, de cobrar, de ficar em cima e de apoiar a gente nisso, mas também na mudança do estilo de vida também da família. Isso. Que ajuda muito, porque é difícil, não é fácil mudar seu estilo de vida. Há 20 anos você come de um jeito, né? Você não faz atividade física, come de um jeito, e aí você descobre uma diabetes, né? Um diabetes, e aí você tem que mudar todo o seu estilo de vida. O processo não é fácil. É doloroso, é difícil mesmo, não é fácil. É necessário, mas não é fácil. E se a família não chegar junto, não trabalhar junto, fica mais difícil para o usuário. Então, a chance desse usuário não conseguir ou escorregar, né, é muito maior. Né? Então, assim, é outro trabalhinho que nós, profissionais de saúde, precisamos fazer. A família comprar a ideia. Gente, quanta coisa boa sobre a questão da diabetes, ou do diabetes, como você queira chamar, não há problema. Mas nós, neste momento, vamos ter que dar uma pausa para um próximo momento com as meninas, para um próximo encontro com as meninas. Elas retornarão, se vocês aguardarem, para falar um pouco mais sobre a questão da diabetes. Eu penso que é muito importante, não esgotamos o assunto todo, não é verdade, meninas? Tem bastante coisa. Tem bastante coisa, o público precisa realmente saber o que está aí dentro da questão do diabetes, sobre a saúde, sobre como se adaptar ou se readaptar na alimentação. E eu sei que há muita gente que está curioso ou curiosa. E eu quero, nesse momento, pedir a vocês, lindas do meu coração, que deixem aqui as considerações finais, começando pela Sani e logo após pela Ayala, para podermos encerrar este bloco, porque ainda tem mais. Vai encerrar, mas não saia daí não,
porque nós temos hoje um encontro com 2 médicos maravilhosos para falar sobre o sedentarismo masculino. Com vocês, enfermeira Sani Costa. Então, como a gente falou aqui, diabetes é uma doença crônica não transmissível, mas não é o fim da vida você ser diagnosticado ao diabetes. Se for possível prevenir, se for possível, né, adiar esse diagnóstico, né, seria bacana, seria legal com a atividade física, alimentação, mas se você tiver o diagnóstico de diabetes, você consegue viver de uma forma saudável, tranquila, né? Só que você vai ter que remodelar, né, rever o estilo de vida, mas é possível e não desanima, fique bem. A família ajuda a pessoa com diabetes a passar por esse processo e vai ficar tudo bem. Ayala. Bom, a minha fala aqui é que a alimentação ela pode prevenir a doença, mas se a doença já estiver instalada, você precisa procurar ajuda de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos. E é importante sempre incluir na sua alimentação frutas, legumes, verduras, diversos vegetais, não esquecer de incluir a fibra, reduzir o consumo de carboidratos refinados, aquele docinho. Diabetes não é uma sentença de morte, não é uma sentença de falta de saúde, mas uma vez que ela é uma doença adquirida, você precisa controlar a incidência de novos problemas, né? E é isso, cuidar da alimentação, praticar atividade física, e não existe dieta milagrosa, importante lembrar. Não existe dieta milagrosa, existe o equilíbrio entre uma alimentação saudável e comer sim o que não é saudável, mas em momentos bem esporádicos e específicos. Não fazer desses momentos uma rotina, né? Mas se cuidar acima de tudo e pensar na saúde e numa vida prolongada e de qualidade. Gente, maravilhoso. Queremos então encerrar este bloco agradecendo a você, querida internauta e internautas que estão por aqui conosco, para que você espere um breve momento. Vamos para os nossos comerciais e retornaremos sobre o sedentarismo masculino com o urologista e o médico cirurgião. Queremos agradecer a todo o Brasil e a você, a Ayala Caroline, nutricionista maravilhosa, a Sani Costa, também enfermeira, que retornem. Espero que tenham gostado desse momento conosco aqui no Cuidando de Quem Cuida. Um abração, um beijo. Até daqui a pouco, gente. Nossos comerciais. Nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhuma maldição que ele não repreenda, nem mortandade que assoma no meio-dia, nem peste perniciosa que de longe espia. Sim, ele é escudo e proteção, oásis no deserto da aflição, Senhor de minha vida e dono do meu coração. Nosso Deus é tão imenso, palavras não podem descrever, teorias não podem conceber. Nosso Deus é chama ardente, as trevas não podem suportar, os inimigos fogem.
mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu